Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre pistas planas diretas. As pistas planas diretas, elas foram idealizadas pelo professor Pedro Planas, tá? Ela é muito utilizada em dentição decídua, né? Para quê? Para correção do transversal, então em caso de mordida cruzada posterior, e anteroposterior, no casos de classe 1 e classe 2, certo? Então, ela consegue ajustar tanto transversal quanto anteroposterior. A ortopedia, essas pistas fazem parte da ortopedia funcional dos maxilares, né? Que surgiu na Europa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas no tratamento de maloclusões na dentição decídua e mista, no sentido transversal e anteroposterior, tá? Quando a gente observa esse paciente, a gente observa que ele, em máxima intercuspidação habitual, ele apresenta um desvio de linha média, tá? Mordida cruzada posterior do lado esquerdo, certo? E desvio da mandíbula para o lado esquerdo, tá? Quando a gente leva esse paciente em relação cêntrica, o que acontece? Nós temos a correção da linha média e a gente observa que do lado direito esse paciente apresenta uma classe 1 de molar do lado direito e do lado esquerdo também observamos uma classe 1 de molar, tá? A gente consegue observar também uma atresia maxilar, tá? Porque quando a gente leva ele em relação cêntrica, a gente observa que os dentes posteriores, eles estão em topo, tá? Ou seja, não encaixa como uma caixa e uma tampa, como deve ser maxila e mandíbula, tá? A gente olhando ele de frente, na relação cêntrica, a gente observa que a maxila foi inibida de crescer nesse sentido transversal, no sentido vertical do lado cruzado. E houve uma super extrusão do lado esquerdo na mandíbula, tá? Então, a gente precisa corrigir o vertical desse paciente, precisamos corrigir o transversal, e nele eu vou fazer uma pista de classe 2 para vocês aprenderem, tá? Ou seja, como se esse paciente, quando a gente levasse em relação cêntrica, ele ficasse em classe 2, certo? Então, fizemos o diagnóstico, né? E agora vamos começar o tratamento dele. Então, vamos abrir a boca do paciente, tá? As pistas planas, elas são feitas nos dentes decíduos, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar canino do paciente, nós vamos trabalhar os molares decíduos, superior e inferior, tá? Para quê? Para liberar essa maxila para crescer no sentido transversal, porque a mandíbula, por estar cruzada, ela está inibindo a maxila de crescer, não só verticalmente, mas transversalmente, tá certo? Então, como que a gente começa? Nós vamos começar fazendo o condicionamento ácido nos molares decíduos, primeiro e segundo, molar decíduo superior e inferior, tá? Então, nós fazemos o condicionamento ácido por 30 segundos, porque nós estamos fazendo em esmalte. Vamos lavar bem e secar. A partir desse momento, a gente não pode mais ter contaminação com saliva, senão nosso sistema adesivo não vai funcionar, certo? Fazemos a aplicação do adesivo na oclusal desses molares, ok? E vamos polimerizar por 30 segundos cada um deles, ok? Como nós estamos, né, nessa fase de afastamento, então, eu tô fazendo em casa, tá, pessoal? No consultório, vocês vão usar a seringa tríplice, tudo certinho. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, nós vamos fazer uma pista classe 2, tá certo? Eu vou trazer para cá para mostrar para vocês a diferença entre as pistas. Então, aqui nós temos essa imagem, certo?
de dois pacientes, um classe 2 e um classe 3, tá? A pistas planas, ela funciona como se fosse um escorregador. Então, a gente tem uma criança que vai escorregar, ela sobe no escorregador, ela vai do lado mais alto para o lado mais baixo, tá? Então, o que que acontece? As pistas planas, elas vão ser como um escorregador para a mandíbula, porque nosso osso fixo é a maxila. Então, nós temos aqui em amarelo o plano maxilar. Nós temos em rosa o plano oclusal e em laranja o plano mandibular. A gente quer que essa mandíbula escorregue na maxila, que é o osso fixo, certo? Então, vamos pensar primeiro no classe 2. Se eu quero que a mandíbula escorregue para frente, então a pista na maxila, tá? Ela precisa ser alta atrás e ela vem abaixando na frente, para que a minha mandíbula escorregue sobre essa maxila. E na mandíbula, eu vou fazer o contrário, ela vai ser alta na frente e vai ser baixa atrás. O que que vai acontecer com a minha mandíbula? Ela vai escorregar para frente, tá certo? Quem que fica atrás? Não é o meu segundo molarzinho? Então, na maxila, no meu segundo molar, a pista vai ser mais alta do que no primeiro molarzinho, tá? Na classe 3, a gente pensa o contrário. Eu quero que a minha mandíbula escorregue para trás. Então, a minha pista, ela vai ser mais alta na frente e ela vai ser mais baixa atrás. Para quê? Para que a mandíbula, que é o meu osso móvel, ela escorregue para trás, certo? E professor, e na classe 1, como que funciona? Na classe 1, ela vai ser igual na frente e atrás. Por quê? Eu não quero que minha maxila escorregue nem para frente e nem para trás. Mas eu preciso liberar esse paciente, o transversal dele que não está crescendo, por algum motivo, ou porque ele chupa dedo, chupeta, ou porque respira pela boca, tá certo? Então, nós vamos fazer uma pista classe 2, ok? No sentido transversal, também eu vou mostrar para vocês, tá? Ele não tem essa mordidinha cruzada, né? Quando eu tenho a mordida cruzada, o que que acontece? A mandíbula, ela tá desviada para o lado esquerdo. Só que eu quero que ela desvie para o lado direito. Vamos pensar como um escorregador, que vai do lado mais alto para o mais baixo. Então, eu tenho que deixar a minha pista do lado direito mais alta que do lado esquerdo, para que essa mandíbula escorregue para o outro lado. Tá certo? Além disso, pessoal, para que a gente trave esse paciente, ou seja, para que ele não volte a cruzar a mordida, eu tenho que fazer nos meus caninos pistas vestibulares e muitas vezes desgastes vestibular no canino inferior. Então, no superior, a gente coloca uma resina para travar, certo? Para que aquela mandíbula fique em relação cêntrica. Para que haja uma relação, né, cêntrica ali e que não haja desvio da mandíbula para um dos lados, tá? Então, vamos lá, vamos começar então a colocar a pista aqui na parte superior. Se vocês observarem, eu fiz bolinhas maiores, tá? E bolinhas menores, pra gente fazer aquela inclinação. Vamos lá? Vamos fazer no segundo molar primeiro. Do lado que eu tô cruzado, eu quero fazer uma pista maior no sentido vertical. E como é uma classe 2, ela precisa ser mais alta no segundo molarzinho. Então, vamos colocar a maior bolinha que eu tiver. Vou pintar ela de vermelho, pessoal, só para vocês verem a diferença, tá bom? Então, vou pintar ela de vermelho, a resina, tá? Pintei. E vamos colocar lá no segundo molar. Coloquei na oclusal do segundo molar. E vou acomodar com a espátula de resina. Lembrando que ela vai ficar mais alta
no segundo molar na classe 2, tá certo? E no primeiro molar descido, ela vai ficar mais baixinha. Então, vou pegar uma menorzinha aqui, vou pintar e vou colocar no meu primeiro molarzinho. Então, quando eu olho de lateral, olha aqui como ela tem essa inclinação, tá certo? Lembrando que desse lado, ela vai estar mais alta do que desse, tá? Ela, do lado que tá cruzado, ou seja, do lado esquerdo, ela vai ser mais alta que o direito, tá? Vamos polimerizar por 30 segundos. Cada um deles, tá? Certo? Vamos fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Mais alta no segundo molarzinho, mas ela deve ser mais baixa do que o lado esquerdo, tá? Então, vamos colocar lá. Vamos acomodar a resina. Vou pintar uma menorzinha. Colocar. Então, vamos olhar lá, ó. O segundo molar, ele tá mais alto. O segundo, ele tá mais alto que o primeiro, mas se eu comparar com o outro lado, ele tá mais baixo, tá certo? Pra quê? Pra que a mandíbula escorregue pro lado direito, que é o lado não cruzado. Vamos polimerizar, porque aí eu vou estar corrigindo o transversal do paciente e vai estar corrigindo esse desvio da mandíbula dele, que tá pro lado esquerdo. Eu quero que inverta. Toda essa alteração, pessoal, que a gente vê na oclusão, né, da mordida cruzada, esse paciente que está em crescimento, ele está sendo, constantemente está sofrendo remodelação na região de côndilo, de eminência, tá? De cavidade articular, e crescimento também do ramo da mandíbula. Então, essa mordida cruzada, ela tende a haver uma remodelação diferente nessas regiões do lado esquerdo e do lado direito, tá? Além disso, pessoal, inconscientemente, o paciente com mordida cruzada, ele tende a mastigar do lado cruzado, que é um lado de menor dimensão vertical. E isso prejudica, inclusive, nessa remodelação, intensificando essa desigualdade de remodelação, tá certo? Agora, nós vamos para a arcada inferior. Então, vamos lembrar do nosso desenho? Na classe 2, ela é mais alta na maxila, no segundo molarzinho descido. E na mandíbula, ela é mais alta no primeiro molarzinho descido. Então, vamos começar com o primeiro molar descido. Eu vou pintar agora de azul, tá certo? Então, no primeiro molar descido, eu vou ter uma resina maior. Tá? Vamos pintar de azul para vocês verem o encaixe delas. Então, de azulzinho aqui no primeiro molar descido.
maior do que no segundo. Vamos pintar também. Vou acomodar. E nós vamos ver lá como que tá bom? Vamos ver lá na lateral. Vou subir um pouquinho mais, ó, o primeiro molarzinho. Agora ela tá fazendo aquela inclinação, ó, certo? Vamos tirar daqui, primeiro molar mais alto e segundo mais baixinho, tá certo? Vamos fotopolimerizar. Por 30 segundos. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado, lembrando que o lado direito, ela é um pouco mais baixa, tá? Pintar de azul. Deixa eu ver aqui só um encaixezinho. Vamos olhar de lado, ó. Nós estamos com aquela inclinaçãozinha que a gente quer, tá vendo? Mais alto no primeiro e mais baixo no segundo, tá? Vou fotopolimerizar. E aí, nós vamos passar para nossa segunda parte, tá? Eu vou só terminar de falar dessa primeira. Bom, pessoal, então a gente terminou a primeira fase, certo? Fizemos pistas diretas, planas, nos molares descidos, tá? Numa dentição mista. Num paciente que apresentava mordida cruzada, né? Com desvio da mandíbula para o lado esquerdo. Desse lado esquerdo, nós tivemos a inibição do crescimento vertical da maxila, tá? E o transversal também da maxila bilateral, tá certo? Então, nessa primeira fase, o que nós fizemos? Nós fizemos as pistas planas com inclinação para a classe 2, ou seja, maior, né? Maior no segundo molar descido da maxila e menor no primeiro molar descido da maxila, dos dois lados, ok? Certo? E na mandíbula, ao contrário, maior no primeiro molar e menor no segundo. Para quê? Para que essa mandíbula, ela escorregue para frente, tá certo? Além disso, nós fizemos, né, do lado esquerdo, que era o lado cruzado, pistas mais altas do que do lado direito. Para que aquela mandíbula que estava desviada para o lado esquerdo, agora desvie para o lado direito.
seguindo o mesmo princípio. A mandíbula ela vai escorregar do lado que tá mais alto para o mais baixo. A mesma coisa no anteroposterior, tá certo? Então, quando a gente faz essas pistas diretas, olha só, a gente consegue o paciente mordendo agora, a gente alinhou, né, a linha média dele. Então, nós pusemos esse paciente em relação cêntrica. Se a gente observar aqui do lado, ó, ele tá encostando, certo? E do lado direito, a mesma coisa. A gente observa essa atresia da maxila porque no posterior, do lado direito, agora ela tá em relação de topo, tá? Mostrando que essa mordida cruzada, essa atresia, na verdade, essa atresia ela é bilateral. A mordida tá cruzada do lado esquerdo, mas essa atresia da maxila, ela não cresceu no transversal dos dois lados. Tá certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos travar essa mandíbula na posição que tá. Além de ter feito as pistas do lado direito mais baixa, nós agora vamos travar os caninos desse paciente. Como que nós vamos fazer? Nesse caso, quando a gente fez a pista direta, houve uma desoclusão aqui do canino, tá? Mas, às vezes, o que acontece? Esse canino superior, ele é tão pontudo e inferior que ele ainda continua travando, tá? Então, eu vou mostrar. Quando isso acontece, nós fazemos desgastes, tá? Deixa eu segurar aqui, que né, aqui não tem o sistema adesivo, pessoal, a resina não tá parando, tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem esse problema ainda de cruzar o canino, a gente desgasta, né, com uma broquinha aqui, a vestibular do canino inferior, né, na cúspide, nessa parte distal, e no inferior, nós desgastamos aqui na parte mesial do canino superior, tá certo? Pra quê? Para que quando o paciente oclua, a gente não enxergue mais contato. Então, eu fiz um desenho aqui para mostrar isso para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, na mordida cruzada, nós temos uma situação assim, ó, o canino superior, aqui, tá certo? E o canino inferior mais vestibularizado, ok? Então, nós temos essa situação, tá certo? O que acontece? Quando a gente quando a gente desoclui, faz as pistas nos posteriores e ainda continua essa situação de cruzamento do canino, a gente desgasta, né? A cuspidezinha mesial do canino superior e distal do inferior, tá certo? Então, nós vamos desgastar. Desculpa, aqui tá ao contrário. Vamos virar assim, ó. Aqui, ó. Então, o canino inferior, ele tá aqui por fora, ele tá cobrindo esse superior, tá certo? Então, tá desse jeitinho aqui, ó. Aí, o que nós fazemos? Aqui é a região anterior, tá? Que é mesial. Nós fazemos o desgaste na cúspide mesial do superior e, então, desgastamos essa parte do superior para que ele não toque mais o inferior. E no inferior, fazemos o desgaste na distal, tá certo? Ou seja, o inferior que estava cobrindo o superior, ele não cobre mais, certo? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos com a resina, né? Então, aqui tá o dente, certo? E nós vamos com a resina colocar aqui, ó, em toda a vestibular do dente. E aí, o que acontece? O inferior, ele vai ficar travado no superior. Então, fica uma resina bem grande aqui, que é o que nós vamos fazer agora, para travar essa mandíbula dentro da maxila, tá? E ainda a gente dá estímulos de crescimento transversal da maxila. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Deixa eu passar para cá. Então, vamos pegar... Como quando a gente coloca ele agora em RC com as pistinhas, não tá travando,
né, o canino, eu não vou precisar fazer o desgaste, tá certo? Então, olha aqui, ó, tá? O canino superior, ele já tá fora, ele já tá, não tá mais encostando superior e inferior. Então, nós vamos fazer agora a resina aqui, tá certo? Eu vou desocluir aqui, ó, e vamos fazer, tá certo? Então, vamos lá. Pega um pedaço de resina, eu vou pintar para vocês verem, tá certo? Para vocês verem como que fica. Vou pintar de vermelhinho. Pessoal, a resina não tá grudando porque aqui a gente não tem esmalte, tá? Então, não tem o sistema adesivo que une a resina ao esmalte, tá certo? Além disso, por eu estar pintando essa resina, a gente tem dificuldade na polimerização dela, tá? Então, mas eu achei mais didático pintar para vocês verem a diferença, certo? E eu já vou mostrar lá no vestibular de novo. Então, vamos colocar aqui no canino, na região vestibular do canino, nós vamos colocar a resina cobrindo toda como se fosse uma faceta, gente, tá? Como se fosse uma faceta. Então, eu começo lá na cervical. Cuidado, pessoal, o quê? A gente não pode causar um problema periodontal, tá certo? Por quê? Então, eu tenho que terminar em 0 lá em cima, tá? Esse canino, ele vai ficar pontudinho desse jeitinho, ó. Tá? Então, deixa eu colocar aqui de novo. Vou apertar. Acho que eu preciso pôr uma colinha aqui pra... Vai cair. Então, olha só o que vai acontecer, ó. O canino vai ficar bem pontudinho, certo? Eu vou dar o acabamento aqui, ó, pra terminar em 0, pra que não acumule biofilme nessa região, tá? Olha como ele ficou pontudinho e olha como ele vai travar, certo? Vamos fazer do outro lado, no canino. Então, vou pintar a resina pra que vocês enxerguem. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Cuidado com o acabamento aqui. Aqui, pessoal, olha só. Eu vou deixar... Eu não vou encostar, tá? Como eu encostei aqui, ó. Tá certo? Então, aqui ficou mais baixinho, aqui eu não vou encostar. Por que que eu não vou encostar? Porque eu quero que minha maxila cresça aqui verticalmente, certo? Então, se eu encostar, eu vou travar esse crescimento. Então, eu vou deixar ela um pouquinho acima, mais pra vestibular, tá? Então, ficou mais vestibular, mas não ficou tocando aqui. Por quê? Porque eu quero que haja esse crescimento vertical, tá certo? Então, coloquei a resina lá... E vou polimerizar dos dois lados, tá? Vamos lá, vamos polimerizar. E aí, nós vamos ver em todos os sentidos, certo? Hoje eu tô explicando na prática para vocês a confecção das pistas diretas, tá? Mas nós vamos ter uma aula específica de aparelhos ortopédicos. E aí, eu vou falar novamente dessas pistas planas diretas e do aparelho, e o aparelho de planas também, o simples e o composto, tá? Nós vamos falar dele, vamos falar de como eles agem. E também eu vou falar dessa questão da assimetria para vocês, tá? Que a gente vê muito nos pacientes, nas crianças, com esse desvio de linha média ou na mordida cruzada, que eles têm uma assimetria muito grande na face, certo? Então, vamos ver como que ficou? Olha só. Então, os caninos, foi realizada pistas diretas no canino para travar a mandíbula, né, dentro da maxila. Foi feita as pistas diretas nos molares, certo?
maior no posterior e menor no anterior, na maxila, tá? E no inferior, né, na mandíbula, maior no primeiro molar e menor no segundo, tá? A mesma coisa do lado esquerdo. Maior no segundo molar na maxila e menor no primeiro molar na maxila. E na mandíbula, menor no segundo molar e maior no primeiro, tá? Pra quê? Pra mandíbula escorregar pra frente, certo? Então, nós estamos corrigindo o anteroposterior e o transversal. Liberamos a maxila para crescer no sentido transversal e vertical, tá certo? Então, pessoal, pra gente finalizar, né? Olha, uma vista aqui oclusal, tá? Das pistas, maior nos segundos molares e menor no primeiro, na maxila, sendo maior do lado esquerdo do paciente, menor do lado direito, para ter um desvio da mandíbula para o lado direito, já que ela tá desviada do lado esquerdo, né? E aqui uma vista anterior, ó, tá? E aqui lateral. Do outro lado. Certo? E aí, nós finalizamos, então, as pistas diretas. Certo? Obrigada, pessoal.